Muito bem-vindo a essa aula aberta do Código TET. Você que não me conhece, eu sou Klaus Ehrenberg, e para você que me conhece, eu também sou Klaus Ehrenberg. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos líquidos e redes sociais. Se você já não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo e fica até o final que eu vou deixar uma caixa de perguntas para você poder trocar ideia comigo e tirar dúvidas também. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Por que eles são tão líquidos hoje em dia? Porque a maioria dos relacionamentos está fadado ao fracasso e como você pode evitar isso. Basicamente, nós vamos iniciar agora. O código TET ele já está aberto já também, se você quiser fazer inscrição. O link vai estar disponível na bio aqui do Instagram. E você terá até o dia, salvo engano, até o dia 31 para entrar com uma excelente condição. Tá certo? Sem mais delongas, vamos dar início a essa aula sobre relacionamentos líquidos. Por que os relacionamentos hoje estão fadados ao fracasso? Porque a maioria das pessoas não vai conseguir desenvolver ou construir um relacionamento sólido nessa vida. Tanto amoroso quanto em relação ao seu trabalho, em relação a amigos ou família, qualquer coisa. Basicamente assim, vamos voltar lá na época das cavernas. O ser humano, necessariamente falando, ele é um animal. Ele é um animal com roupa. O nosso cérebro primitivo, ele se coadunou de uma maneira que nós temos até hoje, desde 200 mil anos de evolução, traços humanoides de tentativa de se reproduzir e se organizar em sociedade. O ser humano, ele não entende que nós estamos em 2026. O corpo humano, o cérebro humano, não entende isso. Foram 200 mil anos de evolução para poder chegar no momento que nós estamos agora. Basicamente assim, antigamente o ser humano ele se relacionava com outros seres humanos com o único princípio de poder se sobreviver. E fazendo isso, ele conseguiria ter uma expectativa de vida muito maior do que se estivesse andando sozinho na savana ou qualquer outro tipo de lugar. O ser humano ele precisava se relacionar com outros seres humanos de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais sólida. O ser humano ele vivia em famílias, clãs, civilizações, cidades. Hoje o ser humano, ele por não entender que o cérebro continua mantendo alguns tipos de padrões, ele não sabe lidar necessariamente com o que acontece com as redes sociais. Zygmunt Bauman falava sobre os relacionamentos líquidos. O ser humano, hoje em dia, por causa do advento das redes sociais, ele consegue ter um acesso muito amplo à maioria das pessoas. Você consegue se conectar em um dia com centenas, milhares de pessoas. Só que isso gera um preço. O ser humano, antigamente, lá na época das cavernas, ele se relacionava com um determinado clã para poder sobreviver, no qual ele ia trocar comida, ia trocar afeto, ia trocar qualquer tipo de substância ou substrato para poder se manter vivo. Então ele tinha que ter uma conexão com esse tipo de pessoas. E as conexões, elas geralmente levavam um certo grau de profundidade. A pessoa conhecia você, conhecia seu pai, conhecia sua família. E isso não demora muito tempo. Mas mais ou menos, nós temos redes sociais aqui no Ocidente há mais ou menos uns 20 para 30 anos. Vamos colocar uns 30 anos em si, quiçá 30 anos. Hoje você consegue ter acesso a inúmeras pessoas de uma maneira muito instantânea. Só que isso gera um preço. Você consegue ter um benefício muito amplo, você consegue conversar com diversas pessoas, aprender coisas maravilhosas, que nem a gente está tendo essa troca de ideia que é hoje. Por um outro lado, o fato de você estar me vendo aqui nessa tela se transforma numa relação muito simplória. Basicamente, a relação aqui que você tem comigo ou qualquer outra pessoa, pela sua tela, pela sua imagem do celular ou do computador, você tem uma profundidade de conexão da altura de um pires. A conexão que você gera com as outras pessoas através da rede social é uma conexão muito, mas muito rasa. Por um lado, é bom, porque você consegue ter de maneira instantânea vários aspectos de conhecimentos.
Por outro, você não tem aquele sentimento de pertencimento e empatia de um clã ou de uma família, por exemplo. Basicamente assim, o ser humano, por ter esse contato muito rápido e muito direto, ele gera no cérebro vários tipos de problemas. Um deles é o sentimento de afastamento emotivo e emocional. Eu vou explicar para você o que significa isso. Você já, aliás, não esqueça de curtir o vídeo também, compartilhar se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira. Mas vamos dar continuidade. A conexão humana, ela se dá de várias maneiras. Você sente empatia, você pode sentir algum tipo de repulsa, algum tipo de nojo, tudo isso é relacionado ao seu cérebro. Por um outro lado, o contato físico que um ser humano desenvolve com o outro, ainda mais também quando você está tendo um contato direto com a pessoa, você ouve através do seu ouvido a vibração da voz da pessoa, isso gera uma movimentação fisiológica em você. Fazendo isso, você acaba produzindo diversos tipos de neurotransmissores. Um deles é a ocitocina. Nós vamos chegar nesse ponto, você vai entender a importância disso e como isso está destruindo os relacionamentos hoje em dia. O ser humano, por você estar me vendo aqui, nesse momento aqui, como eu disse, a nossa conexão, ela pode ser até boa, mas ela é muito rasa, ela é muito superficial. E nas redes sociais você tem exatamente isso. Você tem contato muito rápido, só que nada profundo. Essa falta de profundidade gera alguns tipos de incômodo no cérebro, no qual você acaba não desenvolvendo uma empatia real pela pessoa. Você acaba não desenvolvendo um senso de vulnerabilidade com essa pessoa. Quando você se conectava com a sua família, ou com amigos, ou com algum tipo de relacionamento amoroso, você tem esse contato mais profundo, você tem esse tipo de apego tátil. Tem esse tipo de apego tátil à pessoa. Fisiologicamente falando, você vai produzir esses neurotransmissores que vão gerar uma conexão maior. Quando você está numa rede social ou qualquer tipo de aplicativo de relacionamento, você cria na sua cabeça a ilusão de pertencimento e a ilusão de escolha. Antigamente, eu vou colocar em torno de uns 40 anos atrás, tá? Não precisa ir muito longe disso. Para uma família, para alguém se conectar amorosamente com outra pessoa, ela precisava ir até um ambiente, conhecer a outra pessoa, conversar com ela, ter essa troca fisiológica, ter o tato, se conectar, possivelmente, posteriormente, ter algum tipo de relacionamento ou contato físico mais abrupto. No caso, por exemplo, o contato sexual. Fazendo isso, a pessoa gerava uma química fisiológica, tanto no cérebro quanto no corpo, tendo uma relação mais aprofundada com aquela pessoa. Homens ou mulheres, não importa. Você tinha uma relação mais profunda. Isso aí levava a uma construção fisiológica, uma construção sociológica de sentimento e profundidade de vulnerabilidade. Você expunha as suas vulnerabilidades para a pessoa se conectava com você e você se conectava com a pessoa. Antigamente, de maneira sexualmente falando, sexualmente falando, as pessoas elas não tinham tanto acesso a outras pessoas. Você vivia numa cidade pequenininha ou bairro da sua família, todo mundo se conhecia e você não podia ter uma promiscuidade sexual muito alta. Quando você fazia isso, poderia acontecer inúmeras coisas. Digamos que você é o açougueiro e você se relacionava com a padeira. Você tinha um contato sexual com ela, aquele vínculo emocional alto por causa da troca de líquidos sexuais. Resultado da ópera, você gerava uma conexão mais profunda com essa pessoa. Só que, se você não tivesse um relacionamento com aquela pessoa, depois do ato sexual, poderia acontecer da sociedade em volta olhar para vocês dois com algum tipo de repulsa.
pois você estaria fazendo uma coisa muito íntima sem ter determinada intimidade, que no caso era o casamento. Tanto é, por exemplo, que se o padeiro se relacionasse, se o açougueiro se relacionasse com a padeira, nesse caso, e posteriormente, 6 meses depois, a padeira se casasse, aquele relacionamento dos dois não poderia existir mais. Agora, se só tinha na cidade um único açougueiro e uma única padeira, um não ia poder comprar carne e o outro não ia poder comprar pão, pois ia gerar esse atrito perante a família, perante a sociedade. Então, aquele contato sexual da pessoa, antigamente, nos nossos avós, você iria ter um relacionamento com a pessoa, iria aprofundar os laços, iria ter a relação sexual e, posteriormente, ia constituir família. Além do mais, também, naquela época, a dissolução do casamento era muito mal vista na sociedade. Pois, muito que bem, as pessoas tinham poucos parceiros sexuais e tinham poucas escolhas de relacionamento. Quando isso acontecia, por você ia ter um contato, ter toda aquela pressão da sociedade em volta, a pessoa precisava fazer esse relacionamento dar certo. Ou ela abandonava e ia ser muito mal vista, ou os dois iriam se forçar a tentar melhorar esse relacionamento. E esse forçar, você vai entender onde eu quero chegar, porque os relacionamentos são tão líquidos hoje em dia. As pessoas elas precisavam se doar de uma maneira para poder gerar essa conexão mais profunda. Quanto mais profunda a conexão, maior a probabilidade do relacionamento perdurar. O que acontecia? As pessoas se expunham para umas, para as outras. Olha, eu tenho medo disso, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. E os dois iam se coadunando para poder fazer uma única unidade. Isso era um relacionamento duradouro. O relacionamento durava exatamente por causa de vários fatores, como eu falei. Fatores sociológicos, fatores fisiológicos e fatores emocionais. Onde nós estamos nesse momento agora, em 2026? As pessoas conseguem, através da rede social, ter muito acesso a diversos tipos de pessoas pelo mundo inteiro. Fazendo isso, o cérebro entra em um estado catatônico, achando que tem vários tipos de pessoas disponíveis. Isso aí é o paradoxo da escolha. Imagine que você entra numa sorveteria e lá tem 82 tipos de sabores. Você não sabe qual sabor você quer. Você não sabe qual sabor você vai querer. Você começa a ficar louco. Eu quero morango silvestre, morango do Himalaia. Você não vai saber. Agora, se você entra numa sorveteria e tem 3 sabores só, morango, creme e chocolate, fica muito mais fácil. Você escolhe qualquer um deles e fica muito mais satisfeito do que se tivesse aquela escolha. As redes sociais, os relacionamentos são exatamente a mesma coisa. As pessoas entram nas redes sociais e veem diversas possibilidades de relacionamento. Fazendo isso, ela nunca vai ter aquela iniciativa real de aceitar determinado sabor sem achar que está perdendo uma oportunidade. Por isso, por esses motivos, os relacionamentos hoje nas redes sociais, eles se tornam muito rasos. Eles têm a profundidade de um pires. Por quê? Você fica com aquele paradoxo da escolha. Você acha que você estando com determinada pessoa, você está perdendo a oportunidade de ter uma pessoa melhor. E isso estraga o relacionamento. Isso acaba com a possibilidade de um relacionamento raso, ele se aprofundar e se transformar em uma coisa sólida. Sexualmente falando, isso acaba sendo até muito pior, principalmente para a mulher. Eu vou chegar nesse ponto. Homens e mulheres, eles são fisiologicamente diferentes, mas para a mulher hoje em dia, isso consegue ser muito, mas muito pior. E eu vou explicar o porquê. Quando você tem um contato fisiológico com a pessoa, nós já falamos, você produz diversos neurotransmissores. Um deles é a ocitocina. A ocitocina ela se derrama no cérebro depois de você ter contato com o ser humano, principalmente contato de pele, ou troca de líquidos, suor, ou mesmo líquidos sexuais também. O cheiro, o gosto, os feromônios, você produz esses tipos de neurotransmissores que te conectam muito abruptamente com determinada pessoa. Qual que é o ponto-chave disso? Quando você tem esse tipo de conexão
com uma pessoa e você corta essa conexão muito abruptamente, o cérebro entra num estado catatônico. O cérebro ele começa a desligar. O cérebro começa a ter algum tipo de shutdown. Necessariamente falando, a pessoa que faz esse tipo de contato e corta ele muito abruptamente, ela não consegue deixar o cérebro num estado mais relaxado. E fazendo isso, causa uma certa dor, um certo incômodo neurológico na pessoa, tanto em homens quanto em mulheres. Isso aí é o resultado da ocitocina derramada no cérebro. Você cortar a ocitocina gera necessariamente uma dor física. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você está entendendo onde os relacionamentos estão tão rasos e tão superficiais, tão líquidos? Por quê? A pessoa, ela acredita que você consegue ter um relacionamento rápido, muito forte, muito bom, só que você não precisa se aprofundar. E o fato de você não se aprofundar... Um minutinho. Agora, desce. O fato de ter gato gera isso. Os gatos querem subir na geladeira. Não pode subir. Continuando. Quando a pessoa tem um contato sexual com a outra e ela corta esse contato sexual, ela começa a cortar a ocitocina. E este corte abrupto gera uma dor física. A mulher, fisiologicamente falando, ela produz muito mais ocitocina do que os homens. Tem alguns estudos que falam que a mulher produz necessariamente em torno de 80% mais ocitocina do que os homens. O homem ele tem apegos diferentes da mulher. A mulher, por ter o toque físico, sentir o toque físico de outra pessoa, ela produz muito mais ocitocina. Quando a mulher sente essa conexão e ela corta essa conexão de maneira muito abrupta, o cérebro dela começa a entrar em shutdown. O cérebro dela começa a se fechar. Então, para evitar, como mecanismo de proteção neurológica, o cérebro começa a parar de produzir tanta ocitocina. Entra num estado chamado anedonia, que basicamente ele para de produzir alguns hormônios. O mesmo acontece quando você está viciado em redes sociais ou estímulo, essas coisas. O cérebro começa a produzir dopamina. Então, ele percebe que tem uma coisa errada. Então, corta e você entra em anedonia. Por isso que as pessoas têm tanta depressão hoje em dia, principalmente o pessoal da geração Z. Mas, voltando ao que eu estava falando sobre relacionamentos. Então, junta aquele contato da pessoa olhar no Instagram, olhar nas redes sociais, achar que tem muitas oportunidades, muitas coisas, muitas possibilidades perdidas pelo paradoxo da escolha, a pessoa deixa de se aprofundar em relacionamentos e conseguir tirar problemas deles. Resultado, a conexão é muito rasa, porém, se tiver a conexão sexual, no caso, ela vai produzir muitos neurotransmissores que, quando cortados, eles vão gerar uma dor física. E, principalmente a mulher, ela começa a se travar para os relacionamentos. A mulher, no dia de hoje, ela está num estado muito delicado. As mulheres elas têm muita gama de oportunidades nas redes sociais. Então, elas olham os relacionamentos de uma maneira muito mais superficial. E os homens, olhando isso também, eles entram no mesmo estado, só que em relação à pornografia. Do mesmo jeito que a mulher se trava para os relacionamentos, o homem se trava para a vida sexual por causa da pornografia. O excesso de estímulos e recompensa é tão instantâneo, mas tão rápido, que os relacionamentos eles acabam sendo de uma pessoa totalmente fria e gélida e o outro uma pessoa totalmente forte, caliente e real. Ou seja, a mulher se torna fria e gélida e o homem se torna um idealista sexual maníaco por causa da pornografia. Resumo da ópera: o contato entre as pessoas, isso também vale para casais homoafetivos também. O contato dessas pessoas não consegue se aprofundar porque eles criam determinadas barreiras.
tanto a barreira do paradoxo da escolha, quanto a barreira da ilusão e fantasia sexualizada. Resumo da ópera: as redes sociais, elas são uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta muito boa se você souber usar. Mas, quando se trata do relacionamento, essa comparação que as pessoas têm de relacionamentos nas redes sociais e também a comparação que os homens também têm em relação à sexualidade devido à pornografia, transforma um relacionamento bom e saudável numa coisa monótona e sem graça. Resultado: para você melhorar isso, para você ter uma coisa de verdade, um relacionamento gostoso de verdade, onde seja efetivamente prazeroso, você teria que se aprofundar no relacionamento. Mas para fazer isso, esse aprofundamento no relacionamento gera um desconforto, gera dor. Você vai ter que ter um certo atrito com o seu parceiro e com a sua parceira. Você vai ter que ter conversas difíceis e falar: olha, amor, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu gostaria de fazer, isso aqui eu gostaria que você não fizesse. Só que isso gera um atrito, gera um desconforto. Isso, como a pessoa está tão inebriada, tão sedenta por estímulos prazerosos, tanto o da comparação quanto o da pornografia, as pessoas não querem sentir esse desconforto para aprofundar os relacionamentos. Então, elas se mantêm na superfície. E o relacionamento, como eu disse, acaba tendo uma profundidade de um pires. Não se engane. O relacionamento líquido, relacionamento muito rápido, ele não é que ele dói menos. Ele dói exatamente igual, só que ele dói mais vezes. Porque você sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro. E você nunca vai ter aquele momento de tranquilidade e relaxamento. Aí o pior de tudo isso também, além de tudo isso, você vai criando mecanismos de defesa, você vai criando mecanismos para poder capar os seus defeitos e suas falhas, a ponto de você jamais conseguir gerar uma conexão real com as outras pessoas. E isso acaba valendo tanto para relacionamento, quanto para trabalho, quanto para estudo, quanto para família ou qualquer outro tipo de coisa. No final das contas, você acaba se tornando um personagem daquilo que você é. E quando dois personagens se encontram, vai ter aquele efeito lua de mel maravilhoso, dos 3 meses. Olha, nossa, eu amo você, nós nos amamos. Aí quando você começa a aprofundar e perceber, um tem um erro aqui, um outro tem um probleminha aqui, o outro tem um negocinho aqui, essa dor, esse desconforto vai repelir os dois. Aí, então vou passar para um outro relacionamento, aí vai lá no Tinder. Resumo da ópera, para a gente poder finalizar essa aula, que essa aula vai ficar gravada aqui para o pessoal do TET, que aliás, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, e as vagas estão abertas do TET 21 e do TET do Dinheiro. O código TET está aberto a tudo isso. Você vai ter acesso vitalício às aulas e o material todo exclusivo lá. Em suma, assim, para você conseguir evitar essa criação de relacionamentos líquidos e rasos, você vai precisar ter um certo grau de desconforto. Não se engane. Relacionamento não é uma coisa, relacionamento tem que ser fácil, tem que ser bom. Não. O relacionamento, de verdade, ele é uma decisão tomada todo santo dia. É igual fazer academia, é igual ler um livro, é igual estudar no curso. Você precisa tomar uma decisão consciente de melhorar e aprofundar o relacionamento a ponto de transformar ele numa coisa sólida. Nossos avós, antigamente, eles faziam isso porque eles não tinham escolha. Mas você vê os relacionamentos dos velhinhos durando em torno de 40, 60 anos. E os relacionamentos de hoje, mal duram 3, 4 ou 5 meses. Se durar 2 anos, é muito alto. Mas para fazer isso, você precisa estar aberta ao desconforto. E para fazer isso, o desconforto, o seu grau de tolerância a ele, é tão igual você ir para a academia. É tão igual você fazer musculação, é tão igual você praticar um instrumento. No início é difícil. Depois você vai mais ou menos se mudando, aí dá um passo atrás, dá um passo à frente, dá um passo atrás, dá um passo à frente, até o momento que você se fortalece e consegue tolerar esse desconforto de uma maneira muito ampla. Fazendo isso,
Se os dois têm esse mesmo tipo de pensamento, os dois conseguem desenvolver essa tolerância ao desconforto, os dois conseguem ter as conversas difíceis, conseguem se aprofundar no relacionamento e conseguem construir algo realmente sólido e que vai durar. Mas é isso, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Ele vai ficar gravado de maneira vitalícia para o pessoal do TET 21, tá certo? Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Se você quer fazer parte do Código TET, o link está aqui na bio do Instagram, tá certo? Por isso, para você que não me conhece, eu sou o Klaus Ehrenberg, e para você que me conhece, eu também sou o Klaus Ehrenberg. Abraço.